Graça e paz, Igreja do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias, né? Temos meditado nos versículos que têm nos remetido à mansidão, que é a virtude do Espírito que nós estamos buscando, né? Aprender, crescer na graça do Senhor Jesus a esse respeito. Interessante notar que a palavra de Deus vai dizer lá em 2 de Pedro, né, no capítulo 1, versículo 3, que o Senhor já nos deu, conforme o seu divino poder, todas as coisas que nos diz respeito a viver esta vida, a viver em santidade. No poder de Deus, amados, nós temos essa capacidade de viver uma vida agradável ao Senhor, uma vida de santidade, uma vida de virtude, de valores, uma vida do transbordar do Espírito, uma vida de mansidão. Amém? Glória a Deus. Gálatas capítulo 5, versículos 22 ao 25. Gálatas 5, versículos 22 ao 25. Vou abrir aqui também. Gálatas 5, do 22 ao 25. Mas o fruto do Espírito é a caridade, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, a temperança. Contra tais coisas não há lei. Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e cobiças. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Amém? Se vivemos pelo Espírito, e é isso que temos buscado aqui sempre, crescer na graça, no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, em sua virtude, em sua essência, que é a mesma essência que nós temos por termos nascido de novo nele, por estarmos em Cristo, por, como está escrito aqui nesse versículo que nós lemos agora, por pertencermos a Cristo, né? Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne e as suas paixões e cobiças, com suas paixões e cobiças. É uma decisão que nós tomamos lá atrás, irmãos, quando nós decidimos entregar a nossa vida ao Senhor Jesus, quando nós fizemos uma aliança com Ele. Dentro dessa aliança, dentro desse compromisso, está essa condição aqui, ó, crucificar a carne com as suas paixões e cobiças. É um termo desta aliança, crucificar a nossa carne com suas paixões e cobiças. Não é negar aquilo que está em nós, muitas vezes que vem um pensamento mal, um desejo mal, que está na nossa carne, que a gente identifica, que a gente percebe. Não é negar isso, porque isso é muito normal. Nós nascemos nessa carne pecaminosa, nós carregamos uma herança, uma genética contaminada, mas com Cristo, com o Senhor, com a presença do Espírito Santo nas nossas vidas, nós vamos entendendo e identificando isso e conciliando isso com a cruz, porque nós já crucificamos a nossa carne com as suas paixões e cobiças. Então, quando essas paixões e cobiças elas tentam aflorar, é quando nós lembramos que essas coisas já foram crucificadas lá na cruz, quando o Senhor levou sobre si os nossos pecados, quando Ele foi moído por causa das nossas iniquidades. Então tudo que há de mal, tudo que há de ruim que a gente trouxe, que a gente carrega, a gente leva para a cruz. A gente concilia com a cruz e nós vivemos pelo Espírito. Aleluia! Pelo Espírito. E viver pelo Espírito, nós vamos então fluir desses rios de águas vivas que fluem do nosso interior, pelo Espírito, pela virtude, pela essência, pela natureza divina que está dentro de nós, a semente divina que foi plantada dentro de nós e que dessa semente brotou uma nova criatura em Cristo Jesus. Então nós temos esse novo DNA, o DNA de Deus, a imagem e semelhança de Deus. E a mansidão é uma das virtudes que compõem essa essência a qual nós estamos buscando aqui. Aleluia! Efésios capítulo 4, versículos 1 e 2 diz: Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. E Colossenses 3,12 fala de nós nos revestirmos disso, dessa verdade, dessa palavra, dessa essência que nós temos, é
nos lembrar, porque tudo é pela fé, irmãos. Se você crê que você é filho de Deus, se você verdadeiramente crê que você é um filho de Deus, você viverá como tal. Mas se você não crê, por mais que você seja um filho de Deus, as pessoas vão olhar para você e a última coisa que eles vão pensar é que você é um filho de Deus, por conta da sua forma de falar, de agir, de pensar, né? Então, a Bíblia ela nos remete aqui a essa recomendação de nos revestirmos, ou seja, vestirmos continuamente dessa verdade, dessa lembrança de quem nós somos. Revestivos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, do que? De ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e de longanimidade. Então, é nós pegarmos o avental, a vestimenta da virtude e nos vestir novamente, de novo e de novo e de novo e de novo, todos os dias, toda hora, nos revestimos de mansidão em nome de Jesus. Na última ministração nós falamos que a mansidão, ela não implica que nunca há um lugar de irritação. Há um homem que é manso, há um homem gentil. Que certamente a pessoa mansa, a pessoa que tem a virtude da mansidão de Deus dentro de si, ela se zanga também. Mas, pelo motivo correto, contra as pessoas corretas e da maneira correta e no momento correto e pelo tempo correto. E citamos aqui o exemplo do próprio Senhor Jesus, quando ele foi ali no templo e virou ali as mesas, né? Botou ali tudo para baixo, colocando ordem naquele pedaço, né? Glória a Deus. Falamos também que a mansidão descreve a humildade de receber os comentários cruéis ou mesmo contraditórios com bom coração. Por exemplo, quando nós somos enredados em uma controvérsia, nosso nome é colocado em uma situação inexistente ali, mentirosa. Então, ser manso é você descansar no Senhor, não tentar ir lá resolver as coisas, tentar tirar satisfações, irmãos. Nós estamos sendo ensinados aqui a uma vida de vida e paz, uma vida de paz, uma vida de alegria no Senhor, onde Ele é aquele que vai justificar você. É Ele que vai te defender, é Ele que vai resolver isso. Então, ser manso é também uma forma de nós demonstrarmos a nossa fé no Senhor, a nossa confiança nele de verdade. Porque falar que nós confiamos em Deus é fácil. Falar eu confio em Deus. Mas confiar em Deus, muitas vezes, irmãos, é realmente entregar nas mãos dele. E não querer colocar a sua mão, não querer resolver, usar todos os seus direitos e isso e aquilo para fazer as coisas acontecerem de qualquer jeito. Mas é confiar no Senhor. Está sujeito, inclusive, a passar por injustiças ao confiar em Deus. Porque o tempo do Senhor não é o nosso tempo. E a forma como Ele faz as coisas não é a maneira como a gente faz, porque a Bíblia fala sobre isso. Que os caminhos do Senhor não são os nossos caminhos. Né? Que os caminhos dele são mais altos do que os nossos. Então confiar em Deus muitas vezes é abrir mão do seu direito. É abrir mão daquilo que você poderia fazer, mas que você estaria fazendo na sua força. E às vezes até prejudicando outras pessoas, porque às vezes, muitas vezes, né, não poucas, quando um ganha, o outro perde. Quando um é beneficiado, um outro é prejudicado. Então, é algo a se pensar, irmãos, e meditar mediante a palavra do Senhor que nós estamos aqui ministrando, né? Tudo que nós temos ministrado não é ideia minha, ideia da minha cabeça. É aquilo que o Senhor ensina e aquilo que eu creio e que eu escolho viver para mim, né, para minha casa. 2 Timóteo 2, 24 e 25 diz: E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, paciente, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se, porventura, Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade. Amém? E eu gostaria de citar alguns exemplos desse silêncio que um servo do Senhor ele pode demonstrar ao realmente dar lugar à mansidão e à confiança em Deus, na justiça de Deus. Tem alguns exemplos, um deles é de Davi, quando ele estava ali fugindo do seu próprio filho, que estava tentando tomar o reinado ali dele, conspirou contra ele, estava ali tomando o reino, chegou realmente a tomar. E Davi,
quando estava fugindo ali numa situação totalmente desfavorável, né? Numa situação onde ele não era mais o rei Davi glorioso ali, né? Naquele meio aplaudido por todos. Não, ali agora ele era um fugitivo do próprio filho. Ele estava ali numa situação totalmente desfavorável, onde não só a visão das pessoas com relação a ele era diferente, mas a visão dele mesmo para com ele também era uma visão negativa, uma visão de fraqueza ali no momento onde ele sabia, né, que havia cometido erros e que estava passando consequências dos erros que ele havia cometido, dos pecados que ele havia praticado, especialmente aquele do adultério e do homicídio. E naquela situação, naquela condição, aqui na palavra de Deus, em 2 Samuel, capítulo 16, versículos 5 ao 14, eu vou estar lendo, nós vamos acompanhar essa passagem onde uma pessoa no meio daquele povo começou a tirar pedra nele, começou a blasfemar, a amaldiçoar ele. E nós vamos ver a reação do rei diante disso. 2 Samuel, capítulo 16, os versículos 5 ao 14, diz assim, ó: Tendo chegado o rei Davi a Baurim, eis que dali saiu um homem da família da casa de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gera. Saiu e ia amaldiçoando. Atirava pedras contra Davi e contra todos os seus servos, ainda que todo o povo e todos os valentes estavam à direita e à esquerda do rei. Amaldiçoando-o, dizia Simei: Fora daqui, fora, homem de sangue, homem de Belial. O Senhor te deu agora a paga de todo o sangue da casa de Saul, cujo reino usurpaste. O Senhor já o entregou nas mãos. O Senhor já o entregou nas mãos de teu filho Absalão. Eis-te agora na tua desgraça, porque és homem de sangue. Olha só, então, né, o homem estava ali amaldiçoando, humilhando, xingando, né, tacando na cara do rei Davi ali aquilo que ele estava vivendo naquele momento, né, fugindo do filho e vivendo em desgraça, né, foi o que ele falou aqui, na tua desgraça. Então Abissai, filho de Zeruia, disse ao rei: Por que amaldiçoaria este cão morto ao rei, meu senhor? Deixa-me passar e lhe tirarei a cabeça. Respondeu o rei. Aí vem aqui, irmãos, a reação do rei Davi. Olha só. Ele tinha soldados, os valentes dele, guerreiros ali, habilidosos em guerra, soldados valentes, prontos para matar aquele homem que estava amaldiçoando o rei. E olha qual foi a resposta dele. Ó. Respondeu o rei: Que tenho eu convosco, filho de Zeruia? Ora, deixai-o amaldiçoar. Pois se o Senhor lhe disse: Amaldiçoa Davi, quem diria: Por que assim fizeste? E disse mais Davi a Abissai e a todos os seus servos: Eis que meu próprio filho procura tirar minha vida, quanto mais ainda esse benjamita. Deixai-o, que amaldiçoe, pois o Senhor lhe ordenou. Talvez o Senhor olhará para a minha aflição e o Senhor me pagará com bem a sua maldição neste dia. Olha só, amados. Vocês estão percebendo? É isso. Isso é mansidão. Isso é depender de Deus. Isso é confiar de verdade em Deus. Ele podia ali, na sua raiva, no orgulho, ali, né, se vingar daquele homem. Mas não foi isso que ele fez. Naquele momento, ele simplesmente descansou no Senhor e entregou nas mãos de Deus. Né? E ainda assim, é muito importante aqui notar que nessa declaração dele, ele ainda tinha a esperança de que ao depender do Senhor ali, o Senhor mesmo poderia reverter aquele mal em bem, aquela maldição em bênção na vida dele. E foi o que aconteceu logo, né? Se a gente continuasse lendo os capítulos seguintes, que o rei, ele prevaleceu ali contra aquela rebelião do seu filho e ele voltou ao seu posto. Glória a Deus. Deus é fiel, irmãos. Deus é fiel. Quando nós dependemos, a justiça dele se cumpre em nossas vidas e nos dá vitória. Nos detalhes dessa vitória aqui, especificamente aqui de Davi contra Absalão, nós vamos perceber detalhes que só a mão de Deus pode dar uma vitória como aquela. Né? Absalão estava ali talvez em maior número, né? Com todo o exército ali à sua disposição. Mas quando o Senhor está do nosso lado,
A vitória é nossa. Não importa o inimigo, não importa o tamanho, não importa a quantidade. Mas você precisa estar alinhado com Deus. Você precisa realmente tomar essa posição de depender de Deus. Porque se você não depender do Senhor, aí você vai depender das suas forças. É força contra força. E normalmente, o lado de lá é mais forte. O lado de lá tem pessoas mais inteligentes, mais capacitadas. A nossa força está em Deus, amados. É Ele que nos capacita acima do padrão, acima da normalidade. É no sobrenatural que Deus ele nos dá a vitória. É no sobrenatural, mas nós precisamos escolher depender dEle e confiar realmente no Senhor, na sua justiça. Amém? Glória a Deus. Aleluia. E a justiça do Senhor, ela vem. Ela vem, uma hora ela vem, e ela aconteceu, inclusive, em relação a esse homem que se levantou contra Davi nesse momento. Um dia, a justiça se cumpriu contra a vida dele também, mas Davi não precisou levantar as mãos. Deus preparou tudo. É do Senhor que vem a vingança, é do Senhor que vem a justiça, é do Senhor que vem o tempo e a forma, a melhor forma e o melhor tempo para as coisas acontecerem em nossas vidas. Amém? E um outro exemplo que eu gostaria de citar nessa meditação de hoje, ela está lá no livro de Isaías, no capítulo 36, quando nós vemos ali uma passagem onde o rei Senaqueribe ele se levanta contra Israel, ele toma ali algumas cidades, e o rei Ezequias ele se posiciona também de uma forma exemplar para nossas vidas aqui. E não somente ele, mas também os servos dele também se posicionaram de uma forma que deixa exemplo de mansidão para as nossas vidas e de vidas que realmente dependem de Deus e que vivem ali uma vitória gloriosa que vem do Senhor. Isaías capítulo 36, eu vou abrir aqui também, Isaías capítulo 36, glória a Deus. Diz assim, eu vou estar lendo aqui. Então, aconteceu no ano 14º do rei Ezequias que Senaqueribe, rei da Síria, subiu contra todas as cidades protegidas de Judá e as tomou. E o rei da Síria enviou Rabsaqué de Laques a Jerusalém, ao rei Ezequias com grande exército. E ele se posicionou próximo ao aqueduto do reservatório superior, na entrada do campo do lavandeiro. Então saíram até ele Eliaquim, o oficial de Ilquias, o qual administrava a casa, e Sebna, o escriba, e Joá, filho de Asaf, o cronista. E Rabsaqué disse-lhes: Dizei vós agora a Ezequias: Desta forma diz o grande rei, o rei da Síria: Que confiança é esta, na qual te firmas? Eu digo: Fala tu, porém elas são apenas vãs palavras. Eu tenho conselho e força para a guerra. Agora, em quem tu confias, visto que te rebelas contra mim? Vê, tu confias no bastão desta cana quebrada no Egito, sobre o qual, se um homem se apoiar, ele entrará em sua mão e a perfurará. Desta forma é Faraó, rei do Egito, para todos os que confiam nele. Porém, se tu me disseres: Nós confiamos no Senhor nosso Deus, não é esse aquele cujos lugares elevados e cujos altares Ezequias tem removido, e dito para Judá e para Jerusalém: Vós adorais perante este altar? Aí, eu vou pular aqui o versículo, irmãos, que lá no versículo 20, vai dizer assim, no versículo 16, vai dizer assim: Não escutei a Ezequias, porquanto assim diz o rei da Síria: Façam um acordo comigo por intermédio de um presente e saiam até a mim, e comei vós cada um de sua vinha, e cada um da sua figueira, e bebei vós cada um as águas da sua própria cisterna, até eu vir e vos trasladar para uma terra semelhante à vossa terra, uma terra de milho e vinho, uma terra de pão e vinhas. E aí no versículo 20 diz assim: Quem são eles, dentre todos os deuses desta terra, que têm livrado sua terra da minha mão, para que o Senhor deva livrar Jerusalém da minha mão? Porém eles mantiveram a serenidade. Aí que vem o detalhe, irmãos, 21 aqui, Porém eles mantiveram a serenidade deles,
e não responderam a ele uma palavra, porquanto a ordem do rei era dizendo, não o respondam. Vocês percebem que então a reação dos servos aqui, numa outra tradução vai dizer assim, ó, eles porém se calaram e não lhe responderam palavra. Então veio a afronta, veio ali palavras blasfemando o nosso Deus ali, comparando o nosso Deus com os deuses, né, os ídolos de madeira, de prata, de ouro que os povos ali tinham e que se apegavam a eles e que aquele rei da Síria havia conquistado. Então o rei da Síria estava comparando o nosso Deus, o Deus do céu, àqueles outros deuses. Só que os servos do Senhor, eles não precisaram brigar, eles não precisaram defender a Deus, eles não precisaram fazer nada, eles se calaram. Eles não responderam uma palavra. E isso era uma ordem do rei. O rei Ezequias havia dado essa ordem para os servos, né, para não responderem palavra. E aí nós vamos ver na sequência que aquela postura, aquela atitude de silêncio na frente do inimigo, ela se reverteu em clamor diante de Deus. Então, diante de Deus não houve silêncio, houve clamor, houve unidade, o povo se uniu para clamar, para jejuar perante o Senhor, mediante aquelas palavras de afronta. Mas diante do inimigo, diante da crítica, diante da afronta, o que eles fizeram? Eles se calaram. Eles ficaram em silêncio. E o que isso quer dizer para nós? Que esses homens, eles viveram realmente aquela palavra que diz que a peleja não é nossa. A peleja é do Senhor. Mas eles mostraram isso na prática, na verdade, não só de boca, mas em obra e em verdade. E é isso que nós estamos aprendendo aqui. Mansidão é o espírito tranquilo, é o espírito que tem segurança em Deus, é o espírito que confia na justiça de Deus e que fica tranquilo, porque sabe que se está nas mãos do Senhor, você vai vencer, você vai superar, e aquilo que vai acontecer, aquilo que você espera vai ser melhor do que você poderia fazer com as suas mãos. Mas tem que confiar no Senhor. Amém? Glória a Deus. Então essa é a palavra que eu gostaria de estar trazendo hoje. Exemplos, né, de mansidão. A gente muitas vezes ensina, aprende. Leia aqui no versículo, né? Andeis de modo digno da vocação a que vocês foram chamados em mansidão. Revestivos de ternos afetos de mansidão. Mas às vezes é bom nós enxergarmos exemplos disso. De como nós podemos dar vazão a essa virtude diante das situações da vida, diante das reações que nós temos quando vem algo contra nós. Uma crítica, um comentário, um insulto, ou uma controvérsia, ou uma injustiça, ou uma ameaça, ou uma intimidação, como aconteceu aqui. Qual é a reação do servo de Deus no momento em que você é ofendido, no momento em que você é criticado, né? Nós vimos dois exemplos aqui. O exemplo do rei Davi, quando aquele homem chamado Simeu o amaldiçoou, e ele, mesmo tendo poder para destruir aquela vida, ele não o fez. Mesmo ouvindo palavras mentirosas, porque uma das coisas que aquele homem falou foi que o rei Davi usurpou o reino de Saul. Mas a gente sabe que isso não é verdade. Que na verdade Davi, ele foi o exemplo de alguém que não usurpou, ele esperou o tempo de Deus na vida de Saul. Ele teve chance de tirar o reino de Saul antes, com as próprias mãos, mas ele não fez. Foi Deus que tirou o reino de Saul e deu a Davi. E aquele homem falando que Davi roubou o reino e nada a ver. E mesmo assim, você não ouve palavra. Isso é mentira. Para de falar isso. Não foi bem assim. Eu vou contar a minha versão. Foi assim, assim, assim. Não. Ele simplesmente se calou. Falou, deixai-o. Deixai-o. Porque o coração de Davi era tão humilde que ele entendia que aquilo podia ser até algo de Deus. Podia ser até Deus usando a vida daquele homem para lançar aquelas palavras contra ele. Ele estava numa situação tão para baixo que ele acreditava até nessa possibilidade de que o próprio Deus seria o responsável daquelas palavras. E ele falou para os homens dele, deixai-o. E o que acontece logo em seguida, irmãos, é que Davi ele volta para o trono e aquele homem é julgado, mas não ali pelas mãos de Davi. Foi Salomão que executou o juízo na vida daquele homem e de uma forma sábia, né? Como é propício assim de Salomão.
né? O próprio homem ali ficou responsável pela sua própria vida. E Salomão falou, ó, você fica onde você está. Se você sair de onde você está, você mesmo, teu sangue será sobre a tua cabeça. E aquele homem, ele tinha ganância dentro do coração dele. Um servo, um escravo dele fugiu e ele foi atrás. Ele saiu da cidade dele. Ele descumpriu o acordo que ele havia feito com o rei Salomão. E aí ele mesmo cavou a sua cova ali. Então, irmãos, é aquela coisa, né? A gente sabe. Aquilo que a gente semeia, a gente colhe. Né? O Senhor, ele faz justiça. A justiça de Deus é infalível. Então, bem-aventurado é aquele que depende da justiça do Senhor, que confia nele, como a palavra mesmo diz. Bem-aventurado é o homem que confia em Deus, que tem Deus realmente por confiança para resolver, para julgar suas causas, para pelejar suas pelejas, para lutar contra o inimigo que se levanta contra as nossas vidas. E assim seremos bem-sucedidos, como o rei Ezequias foi, como Davi foi, em nome de Jesus, porque o princípio é o mesmo. O exemplo do Antigo Testamento, ele só vem aqui para realçar o princípio que nós estamos aprendendo aqui no Novo Testamento. Amém? Então tome posse, lembre desses exemplos e diante de uma situação como essa, lembre-se que o servo do Senhor, ele não é para contenda, ele confia no Senhor e Deus, ele vai lá e faz justiça. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Pai, muito obrigado por mais esse tempo que estivemos aqui, essa porção.